Versículo 3 diz assim: como prometi a Moisés. Ou seja, a promessa que eu fiz a Moisés, eu estou renovando na sua vida, Josué. Irmãos, o Deus que abriu o mar, o Deus que operou milagres, o Deus que deu provisão ao povo no meio do deserto, o Deus que fez cair alimento do céu, o Deus que fez nascer água da rocha, é o Deus que hoje está comigo e com você, nesse novo tempo que vai se iniciar daqui a alguns dias. Tem pessoas com medo do próximo ano. Eu digo a você, não tenha medo, Deus está contigo. O Deus da Bíblia, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Velho Testamento, é o Deus que está ao seu lado, é o Deus que está com você. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é um Deus, Ele não é só o Deus da provisão, Ele é o Deus da guerra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Israel naquele tempo tinha inimigos físicos, exércitos para enfrentar. Hoje nós temos inimigos espirituais. Nós lutamos contra a nossa própria carne, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra as nossas limitações. Mas o nosso Deus é poderoso para nos dar livramento, seja quais forem os inimigos que nós tenhamos que enfrentar. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele esteve presente na nuvem, na coluna de fogo, sustentando Israel nos momentos difíceis, ele está ao nosso lado para nos dar a vitória. Amém? Se você recebe essa promessa, diga: amém, eu recebo as promessas de Deus sobre a minha vida. Escreva aí nos comentários: eu recebo as promessas de Deus sobre a minha vida. Seja forte e corajoso. Receba a força e a coragem que vem não de dentro de você, não de uma autoajuda, não de uma independência, mas de uma dependência total a Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Versículo 4, Deus continua dizendo: o seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. O que Deus ministra ao meu coração aqui é o seguinte: não importa onde você esteja, a minha presença será contigo. Tem pessoas que nesse momento estão sendo desafiadas a mudarem de cidade, a mudarem de emprego, a mudarem a sua localidade geográfica. E ele está pensando assim: puxa vida, mas eu sou tão abençoado aqui, eu fui tão abençoado aqui. Eu quero dizer algo para você: o Deus que te abençoou aí nesse bairro, aí nessa cidade, nesse estado, é o mesmo Deus que estará com você lá, no outro lugar, na outra cidade, no outro país. Não hesite em aceitar essa proposta por causa de uma localidade. O seu território está estendido, porque o poder de Deus não se limita, não limita a sua atuação a uma área geográfica, irmãos. Amém? Eu sei que milhares de pessoas recebem essa mensagem, assistem essas passagens, e muitos se enquadram nisso que eu estou falando. Não hesite, não tenha medo por causa das mudanças, porque o Deus que opera aqui é o Deus que opera lá. Você será bendito na cidade, será bendito também no campo. Bendita será a sua entrada, bendita será a sua saída. Tem pessoas que tiveram uma porta aberta, que mudou a vida dela, que transformou a vida dela, só que agora ela está sendo chamada para um lugar melhor, um lugar preparado por Deus, mas ela está hesitando em relação a isso. Deus é contigo por onde você for, por onde você for. Amém? Em nome de Jesus, não tenha medo, seja forte, seja corajoso.
Não deixe de receber tudo aquilo que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você. Você será irresistível. É o que Deus está falando aqui. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando Jesus foi embora, quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus. Eles não tinham mais a presença física. O corpo de Jesus não estava mais entre eles. Mas o Espírito Santo agora habitava dentro do coração deles. Eu estou refletindo no livro de Josué, capítulo 1. Alguém perguntou aqui no Instagram. Então, o Espírito Santo está conosco. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos em nossa vida o Espírito Santo de Deus. Ele passa a habitar em nós. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus não está somente caminhando ao nosso lado, Deus não está somente nos olhando lá do céu, Deus está dentro de nós, é o que diz a palavra. E com a presença de Deus em nós, nós seremos irresistíveis. Ninguém conseguirá nos resistir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece está dentro de mim. Ele é quem me capacita, Ele é quem me dá força. Amém? Versículo 6. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. A força vem de Deus e a coragem vem de Deus. Mas a coragem está ligada a uma atitude. Lembra quando Israel estava prestes a sair do Egito? E eles tiveram que atravessar o mar, eles tiveram que ter uma atitude, tiveram que molhar os pés para que o mar se abrisse. O comando de Deus para Moisés foi: por que você ora a mim nesse momento? Diga ao povo que marche. Não é tempo somente de orar, Moisés, é tempo de agir, é tempo de dar um passo de fé. Talvez esse novo ano que se inicia vai exigir que você dê um passo de fé, rumo ao desconhecido. Só que você tenha certeza de que a presença de Deus é contigo. Amém, meu irmão, minha irmã? Seja forte e corajoso. Você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No verso 7, Deus fala novamente: somente seja forte e muito corajoso. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. E esse espírito não é um ser espiritual, é uma atitude, está ligada a uma atitude. O espírito aqui é com E minúsculo. Deus nos deu um espírito de coragem, de ousadia. Só que, para que nós tenhamos êxito, para que nós tenhamos sucesso em tudo aquilo que nós empreendermos nesse novo tempo, a partir do versículo 7, Deus deu alguns comandos que podem ser considerados como princípios para que Josué fosse bem sucedido. Olha o que o Senhor fala com ele. Versículo 7, a parte B. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Seja obediente. É o que Deus está falando aqui. Obedeça aos mandamentos de Deus. Obedeça à lei do Senhor. Busque por uma vida de santidade. Não se desvie dela, da lei de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Um dos princípios fundamentais para que nós sejamos bem-sucedidos
é nós nos tornarmos obedientes a Deus. Se o Espírito Santo está dentro de nós, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, Deus irá mostrar. Se existe alguma área da sua vida que precisa de conserto, que você precisa resolver, consertar, Deus vai mostrar a você. E aí, tenha um coração ensinável, tenha um coração quebrantado e flexível para mudar naquilo que Deus pedir que você mude. O que eu não posso fazer é querer insistir no erro. A bênção de Deus acompanha aqueles que são obedientes ao Senhor. As bênçãos do Senhor acompanham todos aqueles que são obedientes. Obedeça a Deus e seja bem-sucedido por onde quer que você for. Você será bem-sucedido no seu trabalho, você será bem-sucedido no seu relacionamento, você será bem-sucedido no seu ministério, na sua escola, onde quer que você esteja. Seja uma pessoa obediente e Deus será contigo. Versículo 8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. É ler a Bíblia, irmãos. Em outras palavras aqui, é o que está dizendo. Leia a Bíblia de dia e de noite. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Nós podemos ler a Bíblia a qualquer momento. Nós temos essa liberdade como cristãos. Tem países que eles não têm essa liberdade. Só que muitas vezes nós desprezamos a Bíblia. Nós passamos muito tempo nas redes sociais, na internet, em livros, né, que são bons, que nos acrescentam muitos ensinamentos, mas é imprescindível que em todo o tempo, em todos os dias, nós tenhamos um tempo para refletir, para meditar na palavra de Deus. Eu não posso obedecer a Deus se eu não conheço a sua vontade. E eu vou conhecer a vontade dele através da leitura da Bíblia. Amém?